Bom, o pessoal tá acenando aí. Bom, o pessoal falou ótimo, hein? Glória a Deus, graças a Deus. Então, tudo bem. Espero que seja assim até o final, né? Gente, só contextualizando um pouquinho aqui, essa questão de eu ter chamado Gabriel. Eu faço um curso de teologia junto com o Gabriel. E eu tô há pouco tempo, Gabriel já tá formando, né, Gabriel? Vou formar agora no final do ano. Gabriel fez aí 2 anos então, de curso de teologia, que é o nosso curso, é um curso de teologia básico. E um dia eu vi um testemunho do Gabriel, né, que ele fez no YouTube. Depois se eu até ver se eu consigo deixar um link, alguma coisa assim, pessoal, ver seu testemunho. E no testemunho você até falou que falou pouco, porque foi pouco tempo, né? Foram 18 minutos, né, de vídeo lá, né? Aí eu Foi falei, 18 bom, minutos. vou chamar o Gabriel para dar um testemunho na minha página, porque a gente sempre fica muito edificado a nossa fé se edifica muito quando a gente vê o Senhor transformando as outras vidas, né? Ver o que o Senhor pode fazer na vida do outro. E aí, por isso que eu chamei o Gabriel, agora contextualizando, né? Melhor, para todo mundo entender um pouco. Você quer falar um pouco de você, Gabriel? Inicialmente, quando o pessoal vai chegando? Pai do Senhor, irmãos, os irmãos que estão na live, né? Alguns irmãos que entraram aí na live me conhecem, tem alguns irmãos da minha igreja aí também que estão na live, tem professores, né? Nossa aí, a Jaqueline, também está na live. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Felipe, tenho 23 anos de idade, sou casado, vou ser papai agora, no final Oh, do ano, no começo do ano. nossa! Sabia não? Parabéns. Obrigado. No começo do ano agora. E a minha vida ela é um milagre na mão de Deus, né? Para quem me conhece aí, fazer 4 anos, fazer de 4 a 5 anos, né, que eu vim para a presença do Senhor e desde lá para cá, quando eu recebi, né, esse chamado aí do Espírito Santo de Deus, através da sua infinita misericórdia, eu tenho feito muitas coisas, né, no meu ministério. Deus tem me honrado bastante, graças a Deus. Aí fiz o curso, né? Estou terminando o curso agora de teologia, mas antes de começar o curso eu quis me aprofundar mais na palavra de Deus, né? Para ter um pouco mais de maturidade. E é isso aí, esse é um pouco de mim, um ex-cantor sertanejo aí, né? Dos palcos, para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Uhum. Bom, ô Gabriel, então já pode comer. Acho que eu vou. Bom, o pessoal já entrou aí, algumas pessoas, né? E é até ruim a gente ficar esperando muito, porque tem pessoas aí que entraram desde o comecinho da live, né? Então, assim, me conta como que foi o seu testemunho. Como que você conheceu a igreja, como que era a sua vida antes. Me conta tudo aí. Thalita, a minha vida era uma vida muito louca, vamos dizer assim, né? Pelo fato de eu nasci num berço católico, né? Minha família praticamente toda católica, né? Só que eu não professava muito a doutrina católica, né? Eu ia à missa muito de vez em quando, não gostava muito de ir porque eu ficava meio perdido, não entendia muita coisa do que acontecia ali. Oh, aqui, E só dando um gancho, porque assim, eu coloquei lá que a gente ia falar um pouco do nosso testemunho, mas eu quero que você fale mais do seu. Mas era a mesma coisa, assim, chegava naquele momento de falar, tinha muita coisa para falar, né? Que a gente tem que falar na hora da missa. E eu só mexia a boca às vezes, que eu não sabia de cor, porque eu não ia na missa sempre, entendeu? eu literalmente não sabia nada, até uns cânticos lá que se entoava na igreja católica, o pessoal cantava e eu ficava boiando mesmo. Não sabia nem o que estava acontecendo ali direito. Eu, por ter nascido nesse berço católico, eu venho de uma família de pessoas que são músicos, né? O meu tio é cantor, meus dois tios são cantores por parte de mãe. O pessoal da casa da minha mãe também é muito familiarizado com a música sertaneja, raiz, né? Caipira, vamos dizer assim. E eu fui criado aí. Eu fui criado nesse lugar, eu fui criado com essas pessoas. E eu, desde pequenininho, lá para os meus 3, 4, 5 anos de idade, eu já demonstrava um amor pela música, né? Um amor pela música. Olha o Vicente aí, fogo puro. Tá na Eu live. vi. Demonstrar um amor pela música, Thalita. E o meu tio, para algumas pessoas que me conhecem aqui da região de Sarzedo, eu tenho um tio que eles parecem muito comigo. As pessoas acham que ele é meu pai, de tão parecido, fisionalmente, que ele é muito parecido comigo.
né? A fisionomia dele é muito parecida com a minha. E esse tio meu foi através dele que eu quis mesmo enganjar na música e desde pequenininho eu sempre tive esse sonho, né, de me tornar um cantor Aham. e um pouco ambicioso de fazer sucesso, ficar rico, né, ajudar a minha família e aquela coisa toda. Enfim, a igreja evangélica na minha vida começou a ser uma surpresa, porque foi mais na minha adolescência que eu meio que comecei a ir em alguns cultos de pequeno, mas quando eu ia na adolescência era mais para ficar correndo atrás de menininha na igreja mesmo, que moravam Ah, perto da minha casa, me chamavam, eu não tinha vergonha na cara não. E antes, um pouco na minha adolescência, que eu não contei muito isso lá no vídeo, igual você falou que foi 18 minutos, é muita coisa foi- para poder falar. mas agora dá pra contar. Falando isso, que hora que a gente entrou? Acho que foi 37. Você vai controlando aí no ao vivo aí, você clica aí, dá É, para ver o que eu tô falando, acho que tá? foi 37. Agora, só pra eu ter noção aqui que eu vou ficar de olho. Mas Tá enfim, bom. fala. Pode falar, pode ficar Aí tranquilo. tá bom. No decorrer, né, do meu crescimento, quando eu fiz de 11 a 12 anos de idade, antes para baixo disso, eu sempre cantei, participava de festas aqui na região, aonde eu moro, junto com os meus tios. Na época, a dupla do meu tio chamava Elias e Hernani, e meu nome artístico sempre foi Gabriel mesmo, né, Gabriel Felipe. E eu já de pequeno chamava muita atenção por cantar no meio dessas pessoas, né, uma criança e cantava bem afinado e aguentava cantar músicas em tons um pouco mais altos, pelo fato da minha voz ser muito aguda, pelo fato de eu ser pequeno. E todo lugar que eu cantava, o pessoal gostava e sempre pedia para me cantar mais. E eu lembro que eu cantava com os meus tios, eu fazia participação no show deles. Então eu cantava, tipo assim, duas músicas, três músicas. Eu não era acostumado a fazer um show sozinho. Aham. E quando eu fiz show pela primeira vez, foi numa escolinha aqui em Sarzedo que chamava-se Escolinha Branca de Neve. Não sei se essa escola é aberta ainda hoje. Na época teve uma quadrilha lá, um arraiá, e a diretora convidou a minha mãe para que ela me levasse lá para poder fazer um período de música lá, né? De música sertaneja, quadrilha, essas coisas, se encaixava muito, né? Fui, peguei, fiz o meu primeiro show praticamente sozinho, pequenininho, e gostei. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí você já tinha quantos anos aí no show? Hã? Já tinha quantos anos no show? Ah, acho que eu tinha 8 anos, 9 anos de Aham. idade. A primeira vez que eu, de fato, fiz algo sozinho e me apresentei cantando mais de três, quatro, cinco músicas. Consegui cantar um repertório. Mas as festas aqui que tinham em Sarzedo, e eu acredito que tem em outros lugares, Birité, Barreto, Contagem, é os famosos rodeios, né? Os rodeios, festivais de inverno. E geralmente, na época, você tinha o palco um e o palco 2. O palco um cantava artistas mais famosos, né, renomados da música, que estavam fazendo sucesso, já conhecido no Brasil inteiro. E no palco 2 aqui em Sarzedo, geralmente o prefeito dava oportunidade para os cantores locais. E o Aham. meu tio, mais até ele, se destacava muito aqui na região. Os dois cantam muito, não é porque são meus tios, não, mas cantam mesmo. Deus deu esse dom para poder cantar. Então, quando eles abriam um show de pessoas, vamos dizer assim, artistas mais famosos, o meu tio sempre me convidava a estar fazendo parte. Na primeira gravação do DVD dele, eu tava lá, fiz participação, que é menininho, pequenininho, não tinha nem esse tanto de cabelo aqui não. Era mais pequeno o meu cabelo. E eu tava lá fazendo participação. Então, quando você canta num evento desse, você começa a ficar conhecido na cidade, porque a cidade já não é tão grande. Agora que Sarzedo cresceu muito, mas na época não era tão grande. E as pessoas começaram a me ver. Aí chegou um momento da minha vida, Thalita, que eu comecei a passar alguns problemas pessoais, entre 11 e 12 anos de idade da minha adolescência, período de escola, né? Cabeça dá uma mudada, e eu decidi não cantar mais. Falei, eu quero Mas, saber, agora eu vou jogar bola agora, ser jogador de futebol. mas deu certo, deu certo. Você sabe jogar Não, também, aí igual você sabe cantar? tipo assim, eu parei de cantar porque eu me frustrei com algumas coisas. Eu coloquei na minha cabeça que tinha algumas pessoas que tinham inveja de mim, e algumas pessoas que eu gostava parecia que não queria ver o meu crescimento. Então eu, tipo assim, eu quis me isolar um pouco Aham. do mundo do sertanejo, da música, e eu sempre joguei bola bem. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou entrar num time de bola, mas o meu sonho sempre foi cantar e ser cantor. Aí eu falei, não, eu vou migrar para esse lado.
E acabou que eu migrando para esse lado aí do futebol, eu fiz muita coisa na minha vida. Eu viajei para alguns estados dentro do Brasil, jogando Ah, que bola. legal. Cheguei a jogar em alguns times de base profissional. Cheguei a fazer teste em alguns times aqui de base profissional aqui de Belo Horizonte. Então a minha vida, no período que eu estava jogando bola, aí eu fiquei de 11 até os meus 14 a 15 anos, só jogando bola, jogando bola. Aham. E eu estava começando a tomar um pezinho no futebol, ao ponto de eu ter conseguido, tipo, um empresário que estava investindo em mim, me Aham. levando para fazer testes, me levando em outros lugares, né, para poder entrar. E aí eu peguei, numa certa viagem que eu fui, Thalita, eu vi que tinha uma máfia rolando por trás. Eu viajei para São Paulo para jogar a bola e lá eu passei necessidade, eu passei alguns desconfortos lá pessoais de uma viagem que eu fiz com o time e eu vi muita coisa errada, muitos jogadores mexendo com droga, se prostituindo, e eu, por mais que eu não era de fato um cristão protestante, eu era católico e eu cresci com isso, com as doutrinas, os dogmas católicos que a minha família me ensinou, eu nunca fui de gostar de fazer coisa errada assim entre o mundo, né? Beber, Aham, fumar, sei. entendeu? Prostituir e Então, tal. Aham. eu me chateei. Eu me chateei e falei, ah, esse negócio não é pra mim, não. As pessoas me ofereciam droga, me ofereciam muitas E, coisas e erradas você, para mim. e você é tão novo ainda também, né? No, você vê os pratos que o diabo já oferecia pro irmão. É, é, Rejeitando. Aí pegou que quando eu voltei para Sarzedo, já muito frustrado com esse negócio de futebol, porque eu vi muita coisa errada acontecendo e muita injustiça, vamos dizer assim, em algumas coisas que aconteceu comigo, eu voltei para Sarzedo e eu sempre cantava lá em casa, tá? Eu tinha um vizinho meu que ele era até crente, eu morava do lado da casa dos meus pais, da minha mãe. E eu ficava cantando as músicas do Zezé de Camargo e Luciano lá que eu gostava. E esse vizinho meu que era crente, ele ficava ouvindo da janela. Aí teve um dia que ele me convidou para ir na igreja. Ele falou: Nossa, menino, você tem uma voz bonita e tal. Você não teria coragem de ir na igreja, ir lá cantar, né, e tal. E eu, muito inocente, né? Eu falei: Não, eu vou, e sem problema nenhum. Hein? Aí na hora que ele virou as costas, eu falei: Vou nada. Falei: Vou nada. Porque eu tinha um pouco, Thalita, de preconceito, vamos dizer assim, preconceito e uma visão um pouco errada dos evangélicos. é. Porque eu não Eu também tive isso conhecia. um pouco, assim. Apesar que Eu eu já, ficava. quando eu era mais nova, eu já fui na Batista, já fui na Bola de Neve, sabe? Mas assim, uma coisa é você ir como um simpatizante, sabe? E outra coisa é você falar assim, não, eu vou ser isso. Aí a É. gente que até então não é, a gente fica assim, não, fica bem. Tem um preconceito um pouco, sabe? Tem mesmo. Assim, às vezes E a gente fica você tentando até falar que não é, mas a gente sabe que é um pouco, né? é um pouco de ter uma barreira pelo fato da gente não se simpatizar na época, não simpatizar, nós somos salvos em Cristo Jesus, é pelo fato de o Espírito Santo não atuar na nossa vida, É, né? Então a gente não se simpatizava por causa disso, porque o Espírito Santo, por ele ter o poder de convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo, ele queria colocar isso em nós, mas nós acabávamos rejeitando a graça de Deus, que nós cremos aham. que sim, o ser humano ele pode rejeitar a graça de Deus quando ele não atende o chamado de Cristo para a vida dele. E muitas das vezes quando eu ia na igreja evangélica, eu, tipo assim, eu gostava mais é de ver os outros cantando no coral. Eu não prestava muita atenção na palavra, e às vezes quando eu Aham. via que a palavra falava alguma coisa comigo, eu me retraía um pouco, porque quando você ouve a palavra de Deus, literalmente ela te confronta. E ela pede renúncia em algumas coisas que você faz da sua vida que você acha que é certo e não é. E no decorrer aí da minha trajetória no mundo futebolístico, né, vamos dizer assim, eu acabei me frustrando e quando eu voltei para Sarzedo, esse vizinho da minha mãe que era crente, ele ficava me ouvindo cantar. Ele me convidou um dia para ir na igreja dele para poder cantar uns hinos lá. Falou: Não, eu te ensino, que eu não sabia cantar música evangélica, eu não sabia cantar. Aham. Eu te ensino alguns hinos do Thales aqui, alguns hinos mais fáceis e tal. E eu também tinha algumas músicas no meu telefone também, Aline Barros, Fernandinho, que, vamos dizer, é mais popular no nosso meio, né, em relação a músicas, né? É. Eu escutava. Só que aí eu peguei,
acabei me distanciando desse cara. Esse cara mudou lá da casa da minha mãe, do lado da casa da minha mãe, e eu não cheguei a ter mais contato com ele. Era até um pastor, eu nem sabia que ele era pastor. Ah, Aí beleza, tá ali. A minha vida seguiu, só que aí no período da adolescência eu tive uma mudança de voz. A minha voz era muito aguda e minha voz começou a ficar grave. E pelo fato desse período de 11 até os 15 anos, eu não ter, vamos dizer assim, praticado o canto, né? Porque a minha voz ela sofreu um pouco, as minhas cordas vocais, meu timbre de voz mudou muito. Então, uma música que eu aguentava cantar ela muito aguda no tom, com 15 anos eu já não conseguia cantar no mesmo tom. Eu já sofri um pouco com isso. Então, eu comecei a ficar um pouco retraído e com vergonha por causa disso, entendeu? Aí teve um dia que eu encontrei com o meu tio, no carro de caminhonete, eu peguei e pedi ele para ir lá em casa. Eu falei assim, não, eu vou pedir meu tio ajuda, que eu quero voltar a cantar. Aí o meu tio gosta muito de mim, é como um pai para mim, né? Tanto que ele parece muito comigo. Qualquer dia eu vou te mostrar a foto dele para você ver que é muito igual. nossa E mesmo. ele falou, vou te apoiar, o que você precisar eu vou te ajudar. Ele me chama de meu nego, né? Ele fala que eu sou o nego dele. Eu falo, não, meu nego, que eu vou te ajudar e eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu vou te ajudar. E meu tio, na época, a dupla do meu tio estava quase estourando, vamos dizer assim, né? Chamava-se Eric Elias, na época, a dupla dele. Ele já não cantava com o irmão dele mais, mas cantava com outro parceiro, e a dupla estava quase estourando. Portanto, que teve um rodeio aqui em Sarzedo, essas festas que tem nas cidades, né, e tal, nos estados, e o meu tio, ele participou junto com os cantores principais da festa e gravou o DVD dele na Nossa, cidade. realmente, né? Para mais de 10 mil pessoas dentro de uma arena, de um rodeio, era muita, muita gente. Então ali o meu tio começou a tomar um pé de fato, começou a ser reconhecido. Meu tio tem 18 anos de carreira na música. Então já tem muito CD, muito DVD lançado, muito trabalho que ele fez. E nisso, o meu tio, no DVD, não tinha como eu cantar, porque eu estava num período de mudança de voz e eu estava inseguro para voltar a cantar por causa da mudança de voz que eu estava com ela. E aí, o meu tio falou: Ó, vou ter uma viagem que eu vou cantar numa cidade que chama Santa Fé, aqui em Minas Gerais, é uma cidade rural. E nesses lugares rurais, nos lugares que você menos imagina, é os lugares que mais se faz show e que mais bem paga os artistas. É. São os locais mais isolados, por É que esse incrível que lugar assim tem pareça. muito rodeio, né? Muita E isso, muito festa, rodeio. assim, né? Aí eu fui, viajei com meu tio para essa cidade e lá foi a minha primeira apresentação desde quando eu tinha parado para poder ir jogar bola. Mas quando eu voltei, Thalita, houve uma frustração novamente. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus do meu tio, né? O ônibus dele e tal, o Eric Elias, a foto dele, aquela coisa toda, esses ônibus que os artistas É. geralmente têm. Eu estava dentro do ônibus dele e a banda dele estava toda lá e meu tio colocou eu lá em cima, encheu o meu ego. Para todo mundo tava falando, esse aqui é meu sobrinho, canta demais, tal, não sei o quê. E eu só pensando comigo, falei, meu Jesus, a minha voz não é igual era antes, a minha voz mudou. Aí meu tio virou pra mim e falou comigo assim, ó, escolhe uma música do repertório aqui, me passou a folha e falou que eu vou te chamar pra você fazer participação, pra você Aham. cantar. Eu fui escolher uma lá que eu achava que era a mais baixa em relação ao tom, pra mim não passar vergonha. E quando eu voltei a cantar, eu estava tão inseguro, mas tão inseguro, que quando meu time me apresentou no palco para aquele tanto de pessoas, eu já estava acostumado com aquele, eu nunca tive vergonha de me Aham. apresentar. Eu até gosto disso, eu gosto de falar, você percebe lá no curso de teologia, né, que eu sou muito para frente. Só que quando eu comecei a cantar, conforme a música ia subindo de tom, Thalita, eu não estava conseguindo manter. Aí o meu tio percebeu e começou a me ajudar na música. E eu fiquei muito triste, porque eu estava voltando, aquela coisa toda, eu também a cabeça de adolescente também, você já viu, né? Qualquer É, coisinha fica a cara emburrada. Aí verdade. eu fiquei muito frustrado com aquilo, eu entrei dentro do ônibus na hora de ir embora, tinha algumas pessoas me olhando torto, né? Me olhando de lado, falando, não, esse aí que é o menino que você falou que cantava muito, ele canta, mas não é tanto igual você falou. Aí eu Nossa. comecei a estudar, comecei a estudar canto, comecei a cuidar da minha voz, comecei a querer focar no meu sonho. Aí no período de escola, entre 17 a 18 anos de idade, eu conversando com meu tio, agora eu vou começar a entrar mais perto do testemunho da igreja, que no testemunho que eu dei no YouTube eu não contei essa parte desde o É, começo. Eu já verdade.
parte da conversão, da dupla e tal. Aí quando eu, período de escola ali, primeiro, segundo ano, no ensino médio, por eu jogar bola, tinha um menino que jogava bola comigo, que o nome dele era Wesley, e ele era goleiro. E os pais dele têm uma, vamos se dizer assim, tem um pouco de laço com a música, por ser pessoas que vêm da roça, então gosta muito de cantar, de tocar violão, essas coisas. E eu um dia conversando com o meu time, eu te falou comigo, eu te aconselharia agora, no momento que está a música sertaneja, no momento que está o mercado, né, vamos dizer assim, da música, você arrumar um parceiro para você cantar, porque é muito mais fácil, às vezes, você conseguir alguma coisa a dois, vocês dois lutando e perseverando, do que você sozinho. É um pouco mais difícil. Eu peguei, comecei a procurar um parceiro para me cantar, eu já tinha algumas pessoas em mente, mas aí quando a pessoa ia cantar comigo, as vozes não casavam, não era, sabe, aquela coisa, e eu fui Aham. descartando algumas pessoas. E um certo dia, eu voltando da escola, esse amigo meu que jogava bola, que era goleiro, me chamou eu para ir na casa dele, pra gente, eu dormir lá na casa dele, a gente ficar jogando videogame, essas coisas, coisas de adolescente. Aí foi eu e um outro amigo meu, a gente foi lá para a casa dele, fomos dormir lá, passar de um dia para o outro lá depois da aula, e ele pegou um violão lá, eu nem sabia que ele sabia tocar violão. E eu não sabia tocar violão, eu só sabia cantar, e eu era doido para aprender. Aí eu falei assim, eu tenho que arrumar um parceiro que sabe tocar e cantar. É. Aí ele virou e falou, Gabriel, meu apelido na época de escola, o pessoal me chamava de Salame. Então, ninguém me chamava de nome. Aí você pode perguntar assim, aí, né? Mas é porque eu tenho uma mancha de nascença aqui no meu rosto aqui, ó. Hoje ela não tá tão branca, porque eu tomo um pouco mais de sol, aquela coisa toda, mas geralmente ela era muito branquinha. O pessoal falava que era gordurinha do salame. Mas, enfim. Nossa. Ah, Ele falou, digo, ô Salame, tal, você canta e tal, eu vi que você canta bem. Deixa eu pegar o violão ali, vamos cantar umas modas aqui. Ele falou comigo de jeito. Aí quando ele começou a tocar lá, ele falou assim, cara, e se nós fizéssemos uma dupla, nós dois? O Wesley e Gabriel, o Gabriel e o Wesley. Só que o Wesley não sabia cantar, Thalita. Nada, nada, nada. Zero de zero. só Ele só tocar. sabia só tocar violão. Só que ali, eu, sei lá, eu vi algo diferente nele. Eu vi algo diferente nele. Eu vi esforço, eu vi dedicação. Aí eu pensando muito, conversei com meu tio, conversei com algumas pessoas mais próximas. Falei, não, vamos montar a dupla então. Aí a gente começou a pensar no nome para a dupla. Aí a gente pensou Wesley Silva e Gabriel, Gabriel e Wesley. E esse parceiro meu, o Wesley, ele parecia muito com o Gustavo Lima, por causa da Aham. barba, cabelinho arrepiado. Ah, vamos colocar seu nome de Wesley Lima? Ah, não, Wesley Lima ficou muito da roça. Aí falou assim, então vamos colocar um nome mais de impacto. Aí a gente pensou, aí meu tio deu ideia, coloca Ricardo Lima. Não, Ricardo Lima ficou legal. Gustavo Lima, Ricardo Lima, É. parece um pouco. Aí a dupla se criou e o nome da dupla era Ricardo Lima e Gabriel. O nome Mas da ficou bom dupla. mesmo, né? O Ficou nome. um nome chamativo, né? É. Atraente. É um nome que daria para encaixar no mercado. Então eu comecei a ensinar o Wesley a cantar. Eu não tinha muita familiaridade para fazer segunda voz, só que eu tive que aprender a fazer segunda voz para ensinar ele a fazer segunda voz. Ah, E tá. ele também começou a ensinar a tocar violão. E a gente começou a levar o negócio a sério. A gente começou a se apresentar em alguns lugares. Aí um certo dia, sem muito compromisso, alguns parentes da casa do meu pai chamou a gente para fazer um show particular no aniversário de uma prima minha. Aí eu chamei o menino para tocar violão para mim, o Wesley sabia tocar também, mas eu quis chamar uma pessoa que sabia mais, né, para Ah, poder tá. levar um Aham. repertório. Os famosos freelancers. Paguei um freelance e arrumei um menino para tocar carrom, tipo a bateria, né, acústico. Falei, vamos lá. A gente arrumou, é, a gente foi na garganta mesmo, eu não arrumei aparelhagem de som, foi na garganta mesmo, no quintal da casa da minha tia. E isso a gente ensaiando, ensaiando, ensaiando vários repertórios, só que o Wesley não cantava. Primeiro, que ele tinha vergonha da voz dele. E segundo, que ele era muito inseguro em cantar. Então, muitas das vezes, eu estava cantando e ele estava só, tipo assim, dublando. Entendeu? Fingindo que estava cantando. Aí, Ah, quando a gente foi na casa da minha tia, eu cheguei lá igual pinta de artista mesmo. Aquelas roupas doidas, cabelinho na régua, aquela
coisa toda. O Wesley chegou todo bonitão, minha família toda ficou admirada, porque na época também eu fazia um pouquinho de academia, então meu corpo tinha dado uma mudada, né? Então o pessoal que me conhecia, que é menino magrelo, feio, eu já tinha mudado um pouquinho minha fisionomia. Aham. A gente começou a tá? Aí tinha uma tia minha, irmã do meu pai, que graças a Deus, ela sempre foi uma pessoa muito bem estruturada financeiramente, entendeu? E ela ficou olhando ali a gente cantando, né? Eu interagindo com o pessoal da minha família, e do nada ela me chamou, eu e o Wesley, né? O Ricardo Lima, falou: Ó, eu tenho uma proposta para vocês. Conversei com meu esposo aqui, então uma proposta para vocês dois. Eu gostei da dupla, gostei do que eu ouvi, gostei do que eu ouvi, e eu queria investir nessa dupla. O que vocês acham? Aí meu olho já brilhou, né? Eu falei: o quê? É agora que você é Ó, famoso. Ah. é agora. Peguei e aceitei o convite da minha tia. De cara, ela já começou a ajudar muito, Thalita. Ela foi lá numa loja de som muito famosa aqui em BH, que é a Serenata, né? Todo mundo conhece a Serenata, lá em Belo Horizonte. E ela, de cara, providenciou uma aparelhagem de som profissional para a dupla, Não, que top. para a gente poder apresentar em eventos particulares, né? Barzinho, festa particular, aniversário de 15 anos, Aham. essas coisas. Sítio, né? Aí eu peguei, a gente, aquilo encheu os nossos olhos, né? Porque eu já estava um pouco acostumado com o glamour da música, mas com dupla as coisas é um pouco mais difícil. E eu também sempre andei, vamos dizer assim, na aba do meu tio. Aonde o meu tio Aham. estava, eu estava atrás dele. Então, quando eu comecei a caminhar sozinho, para a gente foi muita vitória. Meu time ajudou na escolha dos equipamentos de som para a gente poder montar, para não comprar qualquer equipamento, para que durasse, seja um equipamento bom, que nos atendesse para qualquer show, em qualquer lugar, né? A gente Uhum. foi lá, tá? Não vou falar o valor aqui de quanto que ficou, mas ficou caro, não ficou barato. A É, mas. aparelhagem de som foi comprado para nós. Comprou mesa, microfone, caixa ativa e passiva, marca muito boa de microfone, pedestal. A gente já tinha o violão do Wesley que a gente cantava, mas aí a minha tia comprou outros elementos para nós. Tudo para poder atender a gente, para a gente começar a rodar, começar a fazer o nosso nome. E a gente começou a pegar show de barzinho, a gente começou a divulgar, a gente foi de cara tirar umas fotos profissionais. Então eu tava me sentindo, né? Fui tirar algumas fotos profissionais. A gente providenciou uma marca para a dupla de Ricardo Lima e Gabriel. A gente providenciou uma marca profissional para a logo da dupla. Criamos canal no YouTube, criamos página no Facebook, criamos Instagram. O Instagram hoje, ele até tá ativo. Eu não desativei ele. O Aham. Facebook eu apaguei, mas o Instagram tá ativo e eu tenho a conta no meu telefone. Eu não apaguei para servir de testemunho. Para quem ir lá e ver, falar: "Nossa, esse aqui não é o Gabriel, não". Porque Ah, realmente eu bom. mudei pelo É bom testemunho. mesmo. Depois até passa. Qual que é? É Ricardo Lima e Gabriel. Ah, depois eu A procurar minha também. esposa entrou aqui nos comentários na conta da dupla que eu tenho. É capaz dela entrar aqui novamente. Vou pedir ela para entrar. Aí os irmãos vão ver aparecendo aqui, ó. Ricardo Lima e Gabriel. Tem poucas postagens lá, porque muita coisa eu apaguei. Mas eu deixei o básico só para as pessoas É, verem porque só que ver que é verdade também, né? tá lá. É, Entendeu? aqui, ô Gabriel, só o pessoal tá comentando aqui. Jordane comentou forte vaso e o José falou manda fogo varão. E aí entrou o Ney entrou, eu acho que ele entrou no Jardim Canadá e pelo Instagram dele falou: Thalita e Gabriel são bênçãos do Senhor. Graças a Glória a Deus, né? Deus. Glória a Deus. Aqui, mas Vai. essa aqui é bom, sabe por quê? Você ter deixado? Porque às vezes a gente conta um testemunho e eu já ouvi muita gente falando assim, por exemplo, evangélico é ex-prostituta, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, e o pessoal acha que a gente aumenta as coisas, entendeu? Tipo assim, só pra criar, tipo, um suspense, um mistério, pra, enfim, aparecer. Aí isso aí foi bom você ter feito isso, assim, o pessoal vê, né, que é verdade e tal. Aí a minha esposa entrou aí, ó. Esse aí que é o perfil da Ah, dupla. tá. Ricardo A Lima gente usava, Gabriel. a gente usava o RLG oficial, que era abreviação, né? Ah, Pra tá. gente poder criar a marca. Aí tá até minha foto lá, eu com o cabelo louro, o Wesley parecendo o Ricardo Lima mesmo. Nossa, eu vou ter que ir lá para ver isso. Nossa, eu vou ter que ver lá, porque realmente, pelo que eu tô vendo aqui, você tá louco.
Mudou demais, que isso? Mas, Não, para a eu glória vou de lá, tá? Depois dessa live aqui eu tô lá vendo. Ah, Deus. Aí no decorrer do testemunho você vai ver que tem mais arquivos aí guardados no YouTube que você também vai ter como dar uma olhada lá. Lá que você vai ver mais qual foi a transformação na minha vida, porque a gente tem algumas prévias que eu não vou resumir, não. Vamos chegar lá. E nisso, Thalita, os irmãos que estão assistindo a gente aí, eu contando aqui o meu testemunho, a gente começou a fazer barzinho, começou a fazer festa particular e Thalita, a gente começou a ficar muito conhecido na região. Tipo aham. assim, na época do mercado, começou a virar uma febre de negócio de barzinho, todo mundo queria cantar, tinha um tanto de gente virando cantor aqui em Sarzedo. Gente que eu não. Aqui em Barreiro também, né? E aí o Jordão tá pegando meu pé falando que eu era feio, né? Agora eu sou mais semelhante a Deus, então minha esposa me acha. Aí Ah, vamos lá. Aí a gente começou a ficar muito popular na região. E eu comecei a fazer muito show para fora de Sarzedo. aham, Vai aquela coisa toda. Aí a gente, depois de ter um material, a gente pensou assim, ó, agora a gente precisa dar um passo a mais. Isso foi, eu tava montei a dupla com 17, e isso foi um período de 3 anos. As coisas aconteceram muito rápido para mim e para o Wesley, né? O Ricardo Lima. Aconteceu muito rápido. E aí a gente pegou e meu tio conversou com a gente. Meu tio era tipo assim, dava muito conselho, me ajudava demais, mas na minha dupla. E o Wesley, ele foi pegando o jeito para aprender a cantar. Ele foi pegando o jeito, eu fui ensinando ele. Ele entrou numa aula de canto também. Eu também entrei para poder aprimorar minha voz. Ele me ensinou a tocar violão, que você viu que eu toquei lá na sede. Eu sei tocar o básico, mas o básico que me aham. ajudava. Ah, tá. Porque na época que eu fazia show à noite, por exemplo, eu fazia um show por R$ 300. R$ 300 de 2 horas de música ou 3 horas cantando. Aí, como eu não sabia tocar, e só o Wesley sabia tocar, mas não era aquele tocador, né? Que geralmente é um cara que toca muito, Aham. aquela coisa. Não ia ficar legal o show. Então eu contratava freelance para poder tocar para mim, e geralmente contratava uma pessoa para tocar um carrom. Então, nada aí, eu tinha que repartir todo esse dinheiro. As pessoas falam assim, mas não, cantor ganha um rio de dinheiro. Não, não é assim. Eu passava uns perrengues violentos mesmo. Porque eu tinha que dividir a quantia entre eu e meu parceiro, a minha empresária, que era minha tia, e os músicos que estavam tocando para mim. Então, Aham. geralmente, por mais que o valor era um pouco alto, eu não pegava um valor exorbitante. Mas eu ficava feliz, sabe por quê, Dalita? Porque eu cresci com as pessoas falando assim para mim, ó. Nada contra, irmão, sem nenhum tipo de preconceito, porque após eu me converter, Deus me provou em relação a essas coisas. Mas as Aham. pessoas falavam comigo assim, ó. Em vez de você ficar, por exemplo, correndo atrás de um serviço, que você vai ganhar R$ 50 o dia, R$ 60 o dia, corra atrás de um show. Você vai fazer o que você gosta, vai cantar 3 horas e vai ganhar a mesma quantia, É, entendeu? é. Coloquei na minha mente e eu falei, não, é verdade. Se eu correr atrás dos shows, né, eu vou ganhar praticamente a mesma quantia ou mais e vou estar fazendo o que eu amo. E nisso, eu tive uma conversa com meu tio, a gente já estava, eu mais o Wesley já estava um pouco estruturado, a gente estava com rede social, o pessoal da escola já sabia que a gente cantava, na época a gente estava estudando, a gente estava um pouco popular, né, onde a gente ia, Ricardo Lima e Gabriel, aquela coisa toda, ficando meio famosinho. Aí eu peguei e o meu tio falou, agora tá na hora de você tentar gravar um CD e um DVD profissional. Eu Aham. falei, Tico, vou gravar CD e DVD, eu não tenho dinheiro. Falei, vamos conversar com a sua tia, porque o investimento agora teria que ser maior, né? Para poder. Uma coisa é investir na aparelhagem de som, que ficou caro. Aham. O projeto de um DVD e um CD fica um pouco mais caro e é algo bem mais além. É um Eu passo muito imagino um grande. pouco mais caro. Ó. É um pouco mais caro. Aí a gente pegou com muita insistência, muita conversa com a tia, né? Ela decidiu aceitar o desafio. Falou, não, vamos, beleza, vamos investir então. O que que precisa, né? Mas assim, eu quero meu retorno. Ela fala, eu quero meu retorno. Eu vou pagar, mas eu quero meu retorno. Falei, não, a senhora vai ter seu retorno, falava para ela. E o meu tio, vamos se dizer assim, eu costumo dizer, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, tá, então quando você cantava, você tinha fé, eu saía de casa, eu orava, pedindo Deus para me guardar nas estradas de carro, para que eu pudesse fazer um bom show e que a minha música confortasse as pessoas, né? Eu realmente levava aquilo como uma profissão. Eu nunca gostei de beber, de fumar, essas coisas. E se eu fazia, era para mostrar gracinha para os outros. Só para isso, porque eu nunca fui de mexer com essas coisas, nunca gostei, Aham. nunca me interesei.
E eu percebi que, como o Diego bem explicou para nós no curso, eu tinha fé, mas era uma fé natural, é uma fé que todo mundo já nasce com ela. Eu não tinha a fé salvífica, que era Falando a fé nisso, eu que me fiz. salva. É, falando nisso, pra quem tá ouvindo a gente, eu fiz um vídeo. O último vídeo que eu fiz agora foi explicando isso, sobre fé natural e fé Salvífica. salvífica. E sobre a fé como um dom espiritual, né? E o crer também. E Que são conceitos eu que a tinha gente acaba falando de forma errada. A gente entende de forma errada quando a gente não sabe, né, o real significado. Falando nisso, o Ney tá falando aí, ó. Liga não, Gabriel. Servo de Deus tem um brilho do Espírito Santo, então são todos bonitos. glória a Deus, seja Deus. E nisso, Thalita, eu tinha muita fé, sabe, de que Deus estava me abençoando, de que Deus estava comigo nos meus shows. Eu não tinha noção de que o que eu estava fazendo era errado aos olhos de Deus, porque para mim, pelo fato de eu não estar fumando, não estar mexendo com droga, não estar fazendo aquilo que outrora a sociedade discrimina, achar algo muito absurdo, né? Para mim, eu achava que eu estava super tranquilo, entendeu? Em relação a Uhum. algumas. Então eu achava que Deus estava comigo, mas aí eu percebi que na palavra o Senhor fala que a chuva ela cai para o bom e para o justo e para o mal, né? Para o justo e para o injusto. Então Deus ele abençoa as pessoas conforme o seu mérito e conforme o seu trabalho, mas não quer dizer que ele está aprovando a prática do que está sendo feito, entendeu? Porque ele é misericordioso. Aí eu achava que Deus estava comigo aí para tudo quanto é lado que eu ia, né? Estava me guardando, que ele tinha um plano na minha vida, isso eu entendo hoje. Mas, enfim, o meu tio ele conseguiu um contato, Thalita, com o Teles. Quem é o Teles? O Teles foi o cara que gravou o primeiro CD e DVD profissional do Eduardo Costa. Você já deve ter Ah, ouvido tá. falar do Tá. Eu Eduardo sei. Costa. Eduardo Costa é aquele que morreu, não, né? É o outro aí, né? É Aquele um que que é morreu. mineiro. É um Sei, mineiro sei. Ele tem, tipo, fodão, ele né? usa como é que chama? Aquele cinto grandão, aquela sopa meio de sertanejo um pouco, né? Eu sei Não, quem o que é. Eduardo Costa, no meio, no mercado sertanejo, ele é um cantor muito famoso. Ele é muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. E É? na época ele fez muito sucesso porque ele regravou algumas músicas e ele gravou algumas músicas dele que estourou no Brasil inteiro. E essas músicas só estouraram por causa do Teles, que fez a gravação do CD dele sem cobrar dele R$ 1. Fez tipo assim, Hum, fiado. Eduardo Costa conta no testemunho dele lá, quando ele fala a respeito da carreira dele, que ele pediu o Teles para gravar o CD, mas ele não tinha como pagar. E o Teles ele começou a tirar várias cópias desses CDs e dar para os amigos, e deu o Eduardo Costa. E quando assustou, a música do Eduardo Costa estava tocando no Brasil inteiro. E ele estava não. famoso, ele nem sabia que estava famoso. Então, através disso também, o Teles ficou muito conhecido no meio musical, por ter ajudado o Eduardo Costa. E é um excelente profissional, um excelente profissional. E o meu tio conseguiu um valor muito, muito bom, tá ali, para o Teles gravar o meu CD e o meu DVD profissional. Aí, através do meu tio, que foi tipo assim, uma bênção na minha vida naquela época, em relação aos meus sonhos, né? Eu consegui gravar o meu primeiro DVD e CD profissional da dupla Ricardo Lima e Gabriel. E eu não gravei numa estrutura pequena, não, Thalita. Eu gravei, foi numa estrutura grande, dividindo o palco com a dupla que é muito conhecida também no Alan e Alex. Não sei se você. Eles fizeram um show naquele mesmo dia, então eu dividi palco com eles, com o Eric Elias, que era a dupla do meu time, ainda fiz a gravação do meu DVD, No, profissional mesmo, com gravação tava, e tudo. já tava ficando, Eu, tipo, grande, né? Mesmo no mercado, né? eu tava tomando um pé ali para dali para lá, eu já tendo um material profissional para poder divulgar o meu trabalho, era dali Gustavo para Lima, né? Pra Gustavo Lima. isso, era dali para tentar de fato viver da música e Aham. mudar a minha vida, de fato, né? Porque naquela época a gente passava muita dificuldade. Só que eu mais o meu parceiro, a gente começou a ter muito atrito. Qual que eram esses atritos? A gente começar a discutir por algumas coisas da dupla que estava acontecendo, algumas coisas que eu não estava gostando, e geralmente toda dupla, todo parceiro geralmente tem esses atritos, isso é normal. Só que eu já estava um pouco chateado. E no decorrer de toda essa história, a Jennifer, a minha esposa, hoje, eu conheço a Jennifer desde pequenininho mesmo, desde pequeno, desde quando a gente era pequena. Ela sempre foi amiga das minhas primas. Eu conheço ela de muitos anos, só que nunca houve um interesse assim da minha parte nem da parte dela de um olhar para o outro com um olhar diferente.
E no período de escola, eu acabei olhando para ela com um olhar diferente, vamos dizer assim, e a gente acabou começando a namorar. E a Jennifer sempre foi da igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus, que é onde eu congrego hoje. Ela sempre foi do Ministério, Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, né? Só que eu comecei a namorar com ela e eu, nesse negócio de música, né, cantor, eu meio que afastei ela um pouco da igreja. Aí a minha sogra, serva de Deus, no começo não queria deixar ela namorar comigo, porque é jugo desigual, né, Thalita? A Bíblia É, fala do jugo desigual. E ela sabia que poderia dar alguma coisa errada. Só que a minha sogra era uma mulher de muita fé, muito usada por Deus. E em vez dela ver ali um menino que às vezes não tinha solução para o mundo, ela já profetizava na minha vida que eu iria servir a Deus. glória a E muitas Deus. das vezes eu na casa dela para ir namorar com a Jennifer, ela brincava comigo, falava comigo, ó, você tem que cantar um louvor para Jesus. Aí eu não gostava muito, né? Eu falava assim, se um dia Deus quiser, né? Quem sabe? Eu falava desse jeito. Aí, para resumir, com base nisso, a Jennifer já namorava comigo, eu gravei o DVD, ela já estava namorando comigo, ela participou da gravação do DVD, estava lá, aquela coisa toda. E foi muito emocionante, Thalita. Eu corri atrás de um ônibus para poder pegar a minha família aqui em Sarzeto, que eu gravei o meu CD e DVD profissional da dupla na cidade de Betim, Aham. aqui e era numa casa de show muito famosa aqui em Betim, não sei se ainda existe, se é aberto ainda hoje. Eu consegui fretar um ônibus para poder pegar os meus parentes, os meus amigos, né? E cobrei um valor simbólico de passagem para poder pagar o frete do ônibus, né? Acabou que no dia da gravação deu um tanto de problema, o ônibus quebrou, não tinha como o ônibus Nossa. vir. Eu tive que correr atrás de outro ônibus no dia da gravação do DVD, e no dia eu tinha que ficar muito tranquilo, né? Porque era a realização de um sonho. É. E eu gravei o meu DVD com 19 anos de idade. Então foi uma realização muito forte para mim e para o Wesley, que gravou comigo. E nós gravamos o DVD. E o DVD ficou muito bom, ficou muito bom. O pessoal que foi gostou. O trabalho do Teles ficou excepcional. Aí agora era o quê? Pagar para poder pegar o material, para a gente começar a divulgar. Mas o Teles ele já tinha separado para nós alguns pendrives com todas as faixas do DVD gravada. Eu até tenho parentes que têm esse pendrive até hoje. Acho que a gente gravou 12 faixas de música ou 15 faixas de música. Não de minha autoria, era tudo regravada de cantores famosos, porque a gente não tinha música autoral. E a gente começou a espalhar esses pendrives, e quando a gente ia fazer algum show de barzinho, alguma coisa, eu colocava o pendrive para tocar na caixa, no som. Então as pessoas falavam, não, é os meninos que estão cantando, porque já tinham algo profissional. Às vezes eu não cantava, eu só dublava o playback pelo fato de já ter algo, às vezes estava ruim de garganta, Aham. muito legal de voz, por ter cantado 2 vezes, 3 vezes seguidas durante a semana, dias seguidos. Eu só dublava ali, e o povo é o cara que está cantando, porque estava tudo gravado. Então Aham. era algo fácil. Só que aí eu comecei a ter muito atrito com o Wesley. E agora começa a entrar o Senhor Jesus na minha vida. Após eu ter gravado o CD, o DVD, o trabalho estava pronto, eu tinha empresário que estava investindo em mim, no meu parceiro, eu tinha um apoio extraordinário do meu tio, da minha família, o pessoal, praticamente tudo aqui em casa gosta de música raiz, sertaneja, essas coisas. E eu, para mim, Thalita, não tinha nada a ver. Era, vamos se dizer, a minha profissão. Eu não via nada de errado nisso. Aham. Depois da conversão, que o Espírito Santo abriu os meus olhos para me mostrar o que, que estava de errado nas músicas que eu cantava, nos lugares que eu frequentava. E Algumas aí eu letras tendo. também, né? Oi? Algumas letras também, né? Assim, que não vai de acordo com a palavra, né? Sim, não só o fato de não ir de acordo com a palavra, mas o fato da mensagem que está sendo transmitida. Ah, mas eu canto uma música que é legal, que é bonita, que a minha música ela vai levar o bem para as pessoas. Assim eu pensava, mas Aham. literalmente é uma música de traição, que fala do marido que traiu a esposa, que fala sobre a bebida, que induz a pessoa a se embriagar e ficar mais do que embriagado, ficar bêbado, aquela dor de cotovelo, aquela coisa. Então, tipo, ainda mais as músicas raízes, né, do Aham. sertanejo raiz. Eu fui criado nesse berço. Então, eu falo com propriedade porque eu vivi isso. Não foi algo que aconteceu comigo da noite para o dia. Você viu da minha história aí, que foi desde os 5 anos de idade.
entendeu? Então eu Aham. cresci vendo isso, cresci fazendo isso. É. E quando eu ter esses atritos com o Wesley, o Ricardo Lima, né, o bonitão, eu falava que ele era o bonitão da dupla e eu era o cara que cantava, né? Eu era o mar. E aí, Uai. tendo esses atritos com ele, a gente começou a brigar mesmo, discutir, falar, não tá dando certo. E chegou um final de ano que ele resolveu ir para a cidade dos avós dele, que é a cidade de Guanhães, aqui em Minas Gerais. Ele resolveu passar o Natal e o Ano Novo lá. O nosso CD e DVD estava para sair no começo do ano de 2018. Estava para sair a gravação profissional. A gente já tinha as reprises em mão, que eram os pendrives, né? A gente tinha o DVD cópia, o CD cópia para poder divulgar o trabalho quando a gente conseguia marcar algum show de uma estrutura maior. Mas quando ele viajou, a minha esposa, a Jennifer, hoje, na época a gente namorava, ela me convidou para ir na igreja. Aham. Para ir na igreja dela. E eu negava muito, muito mesmo, Thalita. Eu até cheguei em algumas igrejas evangélicas, Igreja Batista, Filadélfia, aqui de Sarzedo, e eu até já cheguei a aceitar Jesus em alguns cultos, né? Vamos dizer assim, ou aceitar Jesus, mudar de vida, mas eu ficava uma semana andando direitinho, depois eu voltava a praticar tudo de errado de novo. Então, verdadeiramente, eu não tinha me arrependido de fato, era só um remorso momentâneo. Eu não tinha mudança de vida. E quando ela me chamava para ir no culto, eu preferia ficar em casa dia de domingo assistindo Pânico na Band do que ir para a igreja. Eu era muito retraído em relação a isso. E ela orava pela minha vida. Por mais que eu tinha afastado um pouco ela da igreja, para ela estar caminhando comigo nesse negócio de música, né? Essas coisas Aham. todas, estava para cima e para baixo comigo. Ela nunca perdeu a fé dela. Ela sabia que muitas coisas que ela estava fazendo era errada, pelo fato dela já estar na igreja e estar namorando comigo, no caso, o julgo desigual. E tinham pessoas orando pela minha vida também. A minha Aham. prima, na minha casa, primeiro se converter ao evangelho. Eu tenho uma prima minha que é convertida, ela é até pastora, e o marido dela também hoje. E ela pregava para mim, você tem que ver como eu era muito chato mesmo. Eu falava assim, ó, Deus é amor, Deus ama nós todos, né? Eu falava desse jeito. E eu não vejo pecado e errado no que eu faço, que é cantar, é minha profissão, é algo que eu faço para ganhar Aham. dinheiro, eu não vejo pecado nisso. E ela tentava me explicar, falava comigo, não, Gabriel, não é assim. E eu nunca escutava. Ou seja, Provérbios 18, né? Você vai tentar explicar para o tolo o É. seu entendimento. E ele quer só expor os pensamentos dele. Então ela explicava para mim o entendimento da Bíblia e eu queria só ficar expondo meus pensamentos, sendo que eu estava todo errado, perdido num mundo de ilusão, num lamaçal de pecado e só caminhando para o inferno. E aí, minha esposa me convidou para ir na igreja. Eu peguei, aceitei que convite, Thalita. Aí começou o mistério. Ah, agora Eu chegou a cheguei parte na, boa. Ah. cheguei na igreja do pastor Paulo, meu pastor hoje, um pai na fé para mim. Eu amo demais esse pastor. Se hoje eu sou quem eu sou como homem de Deus, como servo de Deus, eu devo em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao meu pastor e aos meus irmãos, minha família, minha esposa, né, que me apoiaram demais. Mas o meu pastor ele foi muito chave na minha vida. Por quê? Eu fui aquela primeira vez naquele culto e foi lá o Gabriel, cantor, né? Ah, todo arrumadinho, aquela coisa toda, chegando na igreja. E os irmãos me receberam muito bem na igreja. Só que o pastor, naquele culto, ele não deixou de ser o pastor porque tinha um cantor lá. Pregou a palavra, e a palavra que ele pregou foi uma palavra muito forte, falando a respeito da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E eu nunca, nunca, nunca tinha sido tão impactado por uma palavra igual eu fui naquele culto. Que eu gostava de ir para ficar vendo os outros ficar Aham. cantando, né? Esse Cantando. coral, sabe? Então eu gostava de ver os outros cantarem coral, essas coisas. E quando ele pregou, a palavra penetrou no meu coração, Thalita. Resumindo, ele fez o apelo no final do culto, ele me conhecia, porque a Jennifer congregava lá, mas ela estava um pouco Ele afastada, sabia, porque né? eu estava, né, praticamente. E ele pediu para orar pela minha vida, orou pela minha vida, e ele fez o apelo. Eu endureci o meu coração e não quis receber a Cristo, não quis receber a graça. Fui embora. Durante a semana, o Wesley não estava aqui, ele tinha viajado, que era final de ano, né? Eu fiquei em Aham. Sarzedo viajado, isso tudo aconteceu no final do ano de 2017. Eu peguei e senti vontade de voltar naquela igreja no outro domingo. Falei com a minha esposa me convidou, peguei e voltei lá no outro domingo. A mesma palavra que ele pregou no domingo passado, falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Que negócio ficou no meu coração e eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo comigo.
E eu, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a sentir a presença de Deus de fato e escutar a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. Que lindo. Mas o Glória a segundo Deus. apelo que eu fiz, eu endureci o meu coração novamente, fui embora para casa, falei, pô, não vou largar minha outra religião, que eu era católico, né? Não vou largar a minha música, minha paixão, porque na mensagem o pastor não falava especificamente de cantar, entendeu? Aham. De música secular, mas ele falava do pecado, e o Espírito Santo me convenceu de que eu estava fazendo era errado, tá ali. Então perceba que o pastor não chegou a falar no púlpito assim, ó, quem canta música secular, é do diabo. Ele não falou isso. Ele só estava pregando a palavra conforme estava escrito lá. Ele estava falando sobre os frutos da carne, o fruto da carne e o fruto do espírito. Aham. E quando ele falou do fruto da carne, eu falei assim, meu Deus, eu estou ali dentro, eu estou enquadrado ali dentro desse fruto da carne. Eu até brinquei com a minha esposa e falei com ela assim, alguém está contando a minha vida para esse pastor. Não é possível. Tudo que pregou lá é o que eu estou vivendo, o que eu estou passando nesse momento. Chegou na terceira semana, Thalita, eu voltei na igreja de novo. Voltei de novo, o pastor fez o apelo, pregou novamente aquela palavra poderosa, impactante. Eu endureci meu coração, voltei para casa. Ah, não, que isso, Gabriel? Pô, Nossa. o que eu fiz? Eu Ah, fui duro na queda. Tentei resistir ao máximo. Só que durante a quarta semana em casa, eu comecei a refletir em algumas coisas da minha vida que eu estava fazendo. E eu comecei a olhar para o Gabriel desde pequeno até aquele momento e eu percebi que eu estava andando num caminho totalmente errado. Sabe o que eu pensei, Thalita? ah, Geralmente, quando a gente prega hoje sobre salvação, sobre a volta de Jesus, sobre receber a Cristo como Salvador, as pessoas colocam um ponto de interrogação na cabeça, quando é feito o apelo, pensando assim, o que eu vou poder ou não fazer, caso eu me torne crente? verdade. E a pessoa As acha que, pessoas tipo, ela vai. salvação. A pessoa acha que, tipo, ela vai deixar de fazer as coisas por ela mesma. E isso não é verdade, né? Porque o Espírito Santo ajuda a gente. Porque se for olhar a gente mesmo, a gente estava até hoje fazendo tudo errado, né? Verdade. E o que eu pensei, né? Eles olham no esforço de não ter que. Tipo assim, por exemplo, eu bebo. Qual que é o esforço que eu vou ter que fazer para não beber? Aí a pessoa pensa, não vou conseguir. Entendeu? Aí não tem Porque como as mesmo, pessoas não. confiar em si próprio, na sua própria dependência, na sua força. E a minha força não é eu, a minha força está em Cristo. Quando eu Amém. me apego em, eu percebo que eu sou fraco, que eu sou miserável, que eu sou um ser humano, um ser que foi criado a viver na dependência de Deus. Então, quando eu começo a ser um ser independente, achando que eu vou conseguir vencer as coisas pelas as minhas próprias forças, eu percebo que eu caio e que eu começo a ficar fraco. Só Ah, que a mensagem que o pastor Paulo pregou foi uma mensagem cristocêntrica, colocando Cristo no centro. E a única coisa que vinha na minha mente, Thalita, era a seguinte pergunta: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Essa era a minha pergunta. Eu ficava me perguntando isso. E aconteceu algo inevitável que eu não contei no testemunho lá no YouTube, que Deus, ele me... As pessoas usam esse jargão de falar, se Deus te chama pelo amor, ele te chama pela dor. E comigo Deus me provou um pouco da dor. aham. Por quê? Das 3 semanas que eu tinha ido na igreja e eu percebi o Espírito Santo falando comigo a respeito da minha conversão, na quarta semana que eu estava em casa, antes de eu retornar no quarto domingo do mês, eu fiquei um mês direto indo na igreja. Então eu já percebi que é um É. milagre, né? É, já É um milagre. ia dar a quarta semana, Milagre. né? Antes Milagre. aí. Eu não ia mesmo. Não ia. Então é um milagre. Eu peguei, Deus me deu um sonho, Thalita. Deus me Ah, deu um sonho. ah, Nesse sonho, eu estava roubando um banco. Você vê, do nada, eu estava roubando um banco. E eu entrava dentro do carro do cara que estava roubando o banco junto comigo. Isso é um sonho, tá, irmãos? Eu não sou ladrão, não roubei ninguém, não. Foi um sonho que Deus me deu para despertamento. Eu aham. estava roubando um banco. E quando eu acabei de roubar esse banco, eu entrei dentro do carro, que tinha um colega meu que estava me ajudando a roubar o banco, para a gente poder fugir com aquele tanto de dinheiro. Eu estava num determinado local aqui em Sarzedo, e quando eu entrei no carro, Thalita, tinha um policial à paisana de moto atrás do carro, no sonho. Esse policial percebeu que nós tínhamos roubado um banco e sacou a arma e começou a atirar. Começou a ir atrás da gente.
Quando eu olhei para o lado, no banco, eu sou o irmão mais velho de mais dois irmãos. Eu, meu irmão Matheus e meu irmão Victor, né? Sou o mais velho dos três. Do nada apareceu o meu irmão do lado, eu estava sentado no banco de trás do carro no meio, apareceu o meu irmão Matheus do meu lado esquerdo e o meu irmão Vitor, o caçula, do meu lado direito. E quando eles apareceram no carro, o som ele é muito louco, ele muda muito rápido. Aí o policial deu tiro, um tanto de tiro no carro. Aí eu peguei e passei a mão no meu corpo, falei com o cara que estava dirigindo, falei, pegou algum tiro em você? Ele falou, não, tô tranquilo. E o policial sumiu. Eu falei, pegou em mim também não. E quando eu olhei para os meus irmãos, eu olhei para eles e falei com eles assim, pegou algum tiro em vocês? Os dois falaram, não pegou. Só que quando eles viraram o rosto para encostar na janela do vidro do carro, tinha uma bala de revólver na nuca deles. Uma bala na nuca de cada um. E os dois estavam morrendo. Naquilo eu fiquei desnorteado no sonho, porque são pessoas que eu amo, correto? E que tinham sido prejudicadas por causa de um erro de quem? Um erro meu. O sonho mudou, eu estava com meu irmão Matheus em um braço e o Vitor no outro braço, carregando os dois em direção ao hospital, a policlínica aqui de Sarzeiro. E os dois estavam morrendo, estavam praticamente desfalecidos no meu braço. E eu pensava muito na minha mãe, no que a minha mãe ia pensar, o quanto a minha mãe ia ficar chateada, magoada, o quanto ela ia sofrer caso os meus irmãos morressem por causa do meu ato errado que eu estava praticando. E naquilo, os meus dois pés, Thalita, se fincaram no asfalto e eu não conseguia me mover para frente, nem para trás, nem do lado para o outro. E a única coisa que eu pensava era em salvar os meus irmãos. Eu começava a gritar para as pessoas que estavam passando ao meu lado, dizendo, pelo amor de Deus, alguém leva os meus irmãos ao hospital, senão eles vão morrer. E as pessoas passavam ao meu lado, não davam bola para mim, começavam a rir e debochar. Eu peguei e acordei muito suado, bem que passando mal. A gente dormia numa triliche, eu dormia no meio, o meu irmão em cima e o caçulinha embaixo, do lado. Eu olhei para os dois e falei, não, os dois estão vivos, meu Deus, os dois estão vivos. E eu nunca tinha orado, vamos dizer assim, em posição de mãos, nem nada. Eu achava que eu não tinha autoridade para isso. E ali eu senti de Deus, pela primeira vez, fazer uma oração pelos meus irmãos. Coloquei a mão na cabeça